Opa, beleza? Eu sou o Wellington. Quer saber como vender na internet e não sabe por onde começar? Sem essas dicas, você não vai conseguir vender na internet. Confira aí. Dica número 1. Tem um perfil no Facebook, uma página criada e com grupos. Por que, né? Você vai ter uma página no Facebook e um perfil ali. E através desse perfil e da página que você vai poder também fazer anúncios, ter uma interação melhor com o seu público, né? Com os conteúdos que você vai postar ali. E ela é o início de toda a estrutura de engajamento, de vendas e de envolvimento com o seu público. A próxima dica, e a dica número 2, tem um perfil comercial no Instagram. Um perfil comercial, além de engajar o seu público, interagir com ele e ele com você, você vai conseguir ali ter dados sobre quais postagens estão engajando mais, quais os horários que o seu público costuma ver as suas publicações e também qual tipo de público que está vendo cada publicação sua. E sem falar que através do Instagram comercial que você consegue fazer anúncios também. Então, para vendas, o Instagram comercial ele é excelente. E o Instagram é uma das maiores redes sociais da atualidade, junto ali com o Facebook. E a dica número 3. Tenha uma hospedagem e domínio. E para que serve o domínio? Ele serve para aquele domínio, aquela marca ali, aquele nome é seu. E isso facilita na busca na hora de pesquisarem sobre algum conteúdo ou sobre você ou algum serviço. Então é uma forma mais fácil de encontrar você ali. E a hospedagem é onde você vai colocar ali o seu domínio e também colocar seu site. E é nele que eu vou falar na próxima dica. A dica número 4. Tenha um site profissional. Você deve estar se perguntando, Wellington, mas por que eu vou ter um site profissional? Por vários motivos. E um deles, que através do site, de uma página que você cria ali, usando a sua hospedagem, como eu falei anteriormente, você consegue, por meio do pixel e tags, rastrear o seu público, sabendo ali quem visualizou sua página, quais links clicaram, da onde clicaram, qual dispositivo usaram, se foi Android ou se foi iOS. E também com o site profissional, ali você consegue também criar uma página de autoridade. A página de autoridade seria como um cartão de visita para o seu público que está chegando ali e te conhecendo. Aí ele vai ter conteúdos, seu canal de YouTube, enfim, várias coisas ali sobre você e sobre o que você faz. E um site profissional você consegue ter mais acesso, né? Sobre quem entra no seu site e o que vê. E claro, ter um site profissional com conteúdo, gerando valor, agrega ainda mais. E a próxima dica, a dica número 5, tenha uma lista de e-mail e uma lista de WhatsApp. A lista de e-mail ela vai servir muito para você manter os seus contatos com você, para fazer remarketing e tudo mais. O WhatsApp é a mesma coisa. E para que você teria uma lista de e-mail ou de WhatsApp? Se por acaso, algum dia, tanto o Facebook, quanto o Instagram ou o YouTube não existisse mais, o público que está ali neles simplesmente sumiriam. E você deixaria de ter todos aqueles contatos que você adquiriu com dedicação, com trabalho, com muito conteúdo, gerando muito valor e até mesmo pagando com anúncios, perderia para sempre. Já com a lista de e-mail e o site, como eu mencionei ali nas dicas anteriores, através deles você vai conseguir manter todo esse seu público ainda, independente do que acontecer com YouTube, com Instagram, com Facebook. Aquele público que você gerou vai estar com você. Todos aqueles contatos, todos aqueles dados vai estar com você. Então essa é a importância de você ter um site profissional, ter uma página sua, um domínio, hospedagem, porque através das tags e dos pixels ali para rastrear, você também vai conseguir colocar o seu site no Google Analytics e no Search Console. Ali você vai conseguir ter todas as informações de tudo que fazem na sua página ou no seu site. Aquilo é seu, ninguém te tira. Foi algo que você criou e cultivou. Então essa é a importância de você ter uma lista de e-mail e de WhatsApp, né? Uma página de captura, que também vai servir para você fazer remarketing. Entrar novamente em contato com o seu público ou para informar sobre algum conteúdo novo ou algo novo. A próxima dica, dica número 6, é o Google ADS.
O Google ODS é onde você vai fazer os anúncios. Aqueles anúncios do Google na barra de pesquisa, aquele anúncio ali do YouTube. É tudo aqui no Google ODS que você faz. Anúncios ali pro aplicativos ali no Android. É tudo pelo Google ODS que você faz esses anúncios. E é ali que você também coloca as tags no seu site, através do Google ODS. E assim fazendo os anúncios também. Tá? É tudo por aqui, pelo Google ODS. Tá? E como é anúncio, tá? Anúncios são pagos. Você faz ali o anúncio, põe um dinheiro ali. E o Google vai mostrar o seu anúncio para tanto X de pessoas. E o interessante no Google, né, no Google DS, é que quando você vai fazer algum anúncio, geralmente ali na página de pesquisa, as pessoas buscam pelo que elas querem. Então, geralmente ali é mais assertivo de você ter sucesso nas vendas, porque já é algo que as pessoas procuram. Então, isso é interessante. E também para fazer anúncios. A dica número 7. Tenha um canal no YouTube. Sim, eu tenho um canal no YouTube. Por que ter um canal no YouTube? Além de gerar muito valor e autoridade tendo um canal no YouTube, através do YouTube você consegue ali fazer um tráfego orgânico, né? Fazendo vídeos e postando conteúdo de valor bom. E no YouTube ADS, como eu coloquei aqui, YouTube ADS nada mais ali é anúncios no Google ADS, tá? É ali também que você faz os anúncios do YouTube. Só que tem um seguinte, para você fazer anúncios em vídeo no YouTube, todos os anúncios em vídeos que você faz no YouTube tem que estar hospedado no YouTube, tá? Você não consegue fazer anúncios em vídeo sem estar no YouTube, porque ali no Google ADS, no momento que você coloca para fazer anúncio no YouTube, ele vai pedir que você vincule o seu canal do YouTube com a conta do Google ADS e ele vai puxar o vídeo que você quer fazer como anúncio para virar anúncio ali, entendeu? Então não tem como você fazer anúncios em vídeo sem um canal no YouTube. Os anúncios que você for fazer ali em vídeo, como não listado, não vão aparecer para ninguém. Só você vai ver aquele anúncio que você fez e para as pessoas que você gerou um público lá, só elas vão ver aquele anúncio. E com isso trazendo mais alcance e mais relevância ali para o seu canal ou para o que você está vendendo. Dica número 8. Facebook ADS ou Business Manager. É aqui que você faz todos os seus anúncios, ali no Facebook e no Instagram. É tudo na mesma coisa. Os anúncios do Instagram também feitos no Facebook ADS. Ali você consegue fazer anúncios com um público semelhante, ali você consegue fazer anúncio para alguma região, local, para quem tem comércio. Você consegue fazer todos esses tipos de anúncios usando essa ferramenta aqui de anúncios do Facebook, Business Manager, Facebook ADS. Aí, lembrando, isso só é possível fazer anúncios, tanto no Facebook quanto no Google, tendo um domínio e um site. Você não consegue fazer um anúncio sem ter um domínio próprio e nenhum site próprio, tá? Que é através do site ali que você vai também passar dados para o Facebook e também para o Google, tá? Então, tudo que eu te passei nas dicas anteriores é para funcionar com tudo isso aqui que eu tô te passando, tá? E a dica número 9 é buscando por conhecimento, cursos, né? Que através dos cursos e aulas que você vai estudando, você vai adquirindo mais experiência, praticando e aprendendo mais. E claro, eu deixei aqui um curso gratuito que eu fiz, chamado Estágios do Marketing. Essa página que vocês estão vendo aqui, eu vou deixar o link na descrição dessas aulas, tá? Aí você se cadastra para receber essas aulas por e-mail, tá bom? E nesse curso, nessa aula gratuita, eu falo sobre o estágio do marketing, falo sobre nichos, produtos, nível de consciência do cliente. Eu também falo como fazer anúncios no Google, né? No Google Ads que eu te mostrei ali, na barra de pesquisa. Eu também ensino a fazer anúncios para o Facebook e Instagram, que é tudo a mesma coisa, serve para os dois. Ali eu ensino tudo passo a passo, tá? E de graça, você se cadastra, vou deixar o link ali na descrição desse vídeo. Para se cadastrar, vai receber por e-mail as aulas. E aí já começar a vender na internet com todas essas dicas que eu te passei, mais esse conteúdo, mais esse curso gratuito, Estágios do Marketing. E eu também vou deixar no link da descrição desse vídeo os vídeos que eu falo sobre estratégias de marketing e qual estratégia que eu usei para fazer vendas usando o Instagram. Vou deixar no link da descrição todas essas aulas, tá bom? Espero ter te ajudado com esse conteúdo. Com essas dicas que eu te passei e com essa aula aqui, você consegue com certeza já iniciar no marketing digital, já fazendo vendas, usando essas dicas. Beleza? Espero ter te ajudado. Obrigado e até mais. Tchau.